Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um momento, de estudo de literatura brasileira. Hoje nós vamos nos dedicar um pouco ao estudo da primeira fase do modernismo. Nós podemos dizer que o modernismo brasileiro ele está dividido em duas fases. A primeira fase vai de 1922 a 1930, uma fase relativamente curta, mas muito intensa, e a segunda fase vai de 1930 a 1945. Essa primeira fase do modernismo foi chamada por Mário de Andrade, um dos mais importantes artistas dessa época, como fase histórica, pela divulgação das ideias modernistas em todo o país e pelo aprofundamento das questões estéticas lançadas na Semana de Arte Moderna, que foi considerado o marco, inicial do modernismo no Brasil, lá em 1922. O que marca essa primeira fase são duas tendências: a tendência de destruição e a tendência de construção. De destruição do velho, de construção do novo. Os artistas modernistas dessa fase iriam desvincular a sua arte de tudo aquilo que fosse do passado, de tudo aquilo que fosse retrógrado, de tudo aquilo que tendesse, que amarrasse a sua liberdade criadora. E a construção de uma nova arte, de um novo olhar, de uma nova cultura do Brasil e sobre o Brasil. É algo que a gente viu que está fortemente difundido nos movimentos que influenciaram o modernismo no Brasil, nas vanguardas europeias, como nós vimos em aula anterior. Essa primeira fase do modernismo apresenta uma diversidade de correntes e ideias. Foi uma fase muito intensa, onde muitos artistas e muitos movimentos artísticos conviviam de maneira nem sempre harmônica. Mas a gente pode dizer que, de maneira geral, todos os artistas e todos os movimentos que eles defendiam, que eles criavam, que eles divulgavam, defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, a promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais e a eliminação definitiva de nosso complexo de colonizados, apegados aos valores do colonizador, ou seja, aos valores europeus. O Mário de Andrade classifica essa primeira fase do modernismo, esse período curto, de orgia intelectual, justamente pela convivência, de muitas ideologias, de muitas tendências, muitas estéticas, muitas maneiras de querer fazer arte, de se expressar artística e culturalmente. E aí, um dos veículos mais importantes, imaginem que essa era uma época em que não tinha televisão, essa era uma época em que não havia internet. Então, basicamente, os meios de divulgação desses ideais artísticos, das obras, dos poemas, dos contos, das crônicas, que eram produzidas com a estética e a temática do modernismo, eram divulgadas pelas revistas. E aí a gente tem algumas revistas que foram muito importantes nesse período. Taxon, Estética, a Revista, Terra Roxa e Outras Terras, Revista de Antropofagia. Alguns movimentos em que se juntavam os artistas para defender a sua maneira de enxergar as artes, as suas temáticas e as suas estéticas. Quando eu falo estética, eu estou me referindo à maneira de produzir determinado material, determinada obra, seja um poema, seja um conto, seja uma crônica, ou mesmo um romance. Então, os movimentos modernistas mais intensos, e que se destacaram muito nessa fase, foi o movimento Pau-Brasil, Verde Amarelismo, Antropofagia e a Escola da ANCA. O movimento Pau-Brasil nasce em 1924, com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, tendo como líder o polêmico, irreverente e irônico Oswald de Andrade. Esse movimento ele defendia a criação de uma poesia brasileira de exportação. Lembrem que o Pau-Brasil foi o nosso primeiro produto de exportação.
os europeus chegaram aqui, eles, ao se depararem, né, com essa árvore, da qual era extraída um líquido vermelho, da cor de brasa, daí o nome Brasil, que era muito utilizado pelas tinturarias europeias, eles começaram a explorar, né, essa madeira e a exportar, a comercializar na Europa. Então, esse movimento, nos anos, né, de 1900, tem esse nome Pau-Brasil, fazendo referência a exatamente esse primeiro produto de exportação, uma vez que eles defendiam um tipo de arte, um tipo de poesia para ser exportada, para ser apreciada no exterior. Demonstrava irreverência e revolta contra a cultura acadêmica e a dominação cultural europeia em nosso país. Propunha uma poesia primitivista, construída com base na revisão crítica de nosso passado histórico-cultural. Propõe a criação de uma língua brasileira. Veja que essa questão aí da língua brasileira não é uma novidade trazida pelo modernismo. Nós vimos, quando estudamos o pré-modernismo, em aula passada, né, que Lima Barreto já fazia essa defesa, né, de uma língua brasileira desvinculada, né, dos rigores, do arcaísmo e das regras da língua portuguesa. Uma defesa da língua que era falada nas ruas, pelo povo. O verde-amarelismo e a escola da ANTA foi uma reação ao movimento Pau-Brasil. Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo foram os líderes, né, desse movimento, que era um movimento contrário ao movimento Pau-Brasil. Por isso que eu falei que nem sempre a convivência, né, dos artistas e dos movimentos nessa primeira fase foi harmônica, justamente porque cada um tem uma maneira, né, de enxergar a estética do modernismo e as temáticas que deveriam ser abordadas. O verde-amarelismo e a escola da ANTA defendiam um movimento ufanista, com evidente inclinação para o nazifascismo. Isso fica evidente sempre que há um nacionalismo, né, exagerado, há um sentimento de xenofobia muito grande. Lembre que xenofobia é o ódio a tudo aquilo que é estrangeiro, né? Então, esses dois movimentos, na realidade, foi um único movimento, né? Iniciou-se com esse nome de verde e amarelismo, e depois, como escola da ANTA, tinha, né, esse ideal ufanista, né, colocando o Brasil, né, as temáticas brasileiras, a nossa flora, a nossa fauna, as nossas riquezas, a nossa cultura, como algo de superioridade e com uma rejeição muito forte a tudo aquilo que era estrangeiro. Isso é muito perigoso, né, porque acaba por colocar algumas pessoas ou algumas nações, né, ou alguns países, algumas populações na condição de superiores a outros. Daí essa ligação, né, do verde-amarelismo e da escola da ANTA com os movimentos políticos nazifascistas muito comuns na Europa nessa fase entre guerras, né, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. A antropofagia foi outro movimento, né, que foi uma contra-reação à escola da ANTA, ao verde-amarelismo. Esse movimento teve como líderes Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bopp, e propunha a devoração simbólica da cultura estrangeira, aproveitando suas inovações artísticas. Daí o nome, né? Antropofagia. O antropófago, né, é aquele que se alimenta do outro, né? É o canibalismo. E aí esse movimento, ao contrário do verde-amarelismo e da escola da ANTA, que tinha um repúdio a tudo aquilo que ele era estrangeiro, ele propunha que nós deveríamos devorar aquilo que vinha de fora, né? Digerir aquilo, extraindo aquilo que fosse melhor para a cultura brasileira, né? Sem perder a nossa própria identidade cultural, é claro. Seguindo,
Nós temos aqui a tríade maior da primeira fase do modernismo. Essa é uma fase muito rica, com participação de muitos artistas, né? Não só da literatura, mas de todas as artes em geral, especialmente das artes plásticas. Mas esses três, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, eles compõem a tríade maior da primeira fase do modernismo. Eles que capitanearam, né, as estéticas, as temáticas, e estavam no centro, né, de todos os acontecimentos mais importantes desses primeiros 8 anos do modernismo. Mas na frente nós vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. Até mais!